Conforme prometido, chegou o momento de contar a vocês a verdade a respeito do coronavírus. Contar aquilo que a China tentou e segue tentando esconder a respeito dessa pandemia terrível e mostrar a ligação direta e a responsabilidade plena do Partido Comunista Chinês nesse grande desastre, nessa pandemia sem precedente que está causando um caos, não só na saúde, como também na economia do mundo inteiro. Inclusive, os efeitos deletérios dessa pandemia na economia global serão sentidos por nós durante anos e anos ainda, infelizmente. E isso, por sua vez, já é parte de um plano maior de domínio global capitaneado, sobretudo por Rússia e China, tá? Mas isso é assunto para um próximo vídeo, que em breve eu colocarei aqui no nosso canal. Então, se você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, tem interesse por esse tipo de informação, que não vai chegar aqui no Brasil através da grande mídia, pode ter certeza, porque a grande mídia, inclusive, uma boa parte dela já foi comprada pelo Partido Comunista Chinês. Eu vou mostrar isso e vou provar isso através de dados e fatos em vídeos futuros aqui no nosso canal. Então, se você quer saber mais sobre esse plano de China e Rússia, né, que tem tudo a ver com esse grande plano globalista de expansão do comunismo, se inscreva aqui no nosso canal, que em vídeos futuros você vai ter acesso a todo esse tipo de informação. Bom, vamos lá. Coronavírus. Onde é que começou tudo isso que a gente está vivenciando? Começou lá no início de dezembro do ano passado, em Wuhan, aquela cidade da China que acabou sendo o epicentro da pandemia. Um médico chamado Liu Yinliang estava no hospital lá de Wuhan, no início de dezembro, e recebeu um paciente com um quadro de pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda, causado por um patógeno que ele não conseguiu identificar. Ele rodou alguns testes ali para ver se identificava qual que era ou a bactéria ou o vírus que estava ocasionando aquele quadro, e não conseguiu identificar. Na mesma hora, acendeu um sinal de alerta na cabeça do médico, do Liu Yinliang, e ele correlacionou aquela situação com uma outra grande epidemia que surgiu também naquela região, anos antes, lá por 2002, 2003, que foi a SARS, que também era uma pneumonia viral. Ele ficou alerta, ficou assustado, e prontamente ele publicou ali no site interno do hospital que ele havia diagnosticado uma nova doença de um patógeno desconhecido que avançava, causava um quadro de insuficiência respiratória de forma rápida, para que então os seus colegas médicos também ficassem alertas, porque poderia estar ali surgindo uma nova epidemia, uma nova pandemia, né? Pois bem, logo depois, dias após esse acontecimento, o Conselho Disciplinar do Partido Comunista Chinês chamou o médico, então, o Liu Yinliang, e falou: meu filho, vem cá, você, nesse momento, você trate de desmentir isso aí, trate de se retratar, porque o que você está falando, o que você descobriu, é ruim para a imagem do Partido Comunista Chinês. Então, o pobre coitado do médico foi obrigado a se retratar publicamente e a se desculpar em forma de texto, teve que escrever ali, dizendo que aquilo que ele havia descoberto era então história da cabeça dele, era mentira, era papo furado, história da carochinha. E assim, o Partido Comunista Chinês conseguiu inicialmente encobrir o surgimento dessa nova doença. Acontece, como a gente está vendo no mundo inteiro, é uma doença que se dissemina muito rápido, e começaram a surgir novos casos, né, de tudo que era lado ali naquela região. O que o Partido Comunista Chinês fez? Colocou a sua máquina toda para oprimir a divulgação desses casos. Ninguém era permitido divulgar que estavam surgindo novos casos. Então vocês vejam, eles tiveram a oportunidade de controlar isso logo no começo de uma região, para que não saísse dali, tomassem as medidas já adequadas naquele momento, nada disso estaria acontecendo. Pois bem, preferiram esconder.
colocar uma grande cortina em cima disso tudo. A situação foi se tornando mais grave, até que início de janeiro, então, começou a sair casos em tudo que era lugar da China. Perderam o controle, já não conseguiram mais oprimir a divulgação desses casos, né? Muitos médicos já apavorados, porque não conseguiam identificar. Imagina, surgir uma nova cidade, o cara não sabia o que era aquilo, e aí acabou que o mundo tomou conhecimento da coisa. Aqui eu abro um parêntese para contar um pouco uma história pessoal que aconteceu comigo. Muitos de vocês sabem, eu sou treinador de MMA e empresário de atletas de MMA e negocio a participação desses atletas com eventos chineses, e assim eu fiquei amigo de muitos chineses. Pois bem, para conversar com esses meus amigos chineses e esses parceiros comerciais lá, eu sou obrigado a ter um aplicativo próprio, tá? Porque na China, nesse regime ditatorial, eles não permitem que você... Muitas pessoas podem não saber, lá na China você não é permitido usar Facebook, você usar o WhatsApp, nada disso. Você é obrigado a usar um aplicativo chamado WeChat, que é esse aqui, ó. É esse aqui. Então eu tenho esse aplicativo para conversar com eles. Só que eu tenho dois celulares, eu tenho esse que está me gravando e eu tenho esse aqui. Por quê? Porque quando um dos chineses falou para eu baixar esse aplicativo para a gente ter contato e para eu ter contato com os demais parceiros comerciais e eventos chineses, ele falou, cara, compre um outro aparelho, baixe esse aplicativo e use esse aparelho de celular seu só para esse aplicativo. Não coloque informações pessoais suas ali, porque esse aplicativo é uma forma que o Partido Comunista Chinês tem de nos controlar. Então, a partir do momento que você baixa esse aplicativo no seu telefone, o Partido Comunista Chinês passa a ter total acesso a todas as informações suas que tiverem nesse telefone, incluindo e-mail, dados bancários, etc, etc, etc. Pois bem, então isso aqui é um parênteses que eu faço. Inclusive, em janeiro, quando começou a pipocar, que surgiu uma nova epidemia na China, um monte de casos, eu peguei o WeChat, chamei alguns amigos mais próximos meus lá e comecei a perguntar, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí? Eu estou vendo aqui dados alarmantes, pá. E todos eles respondiam assim, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, tá tudo bem, monossilábicos, tá tudo ok, tá tudo perfeito, tá tudo não sei o que. Achei estranho, né, cara? Uma semana depois, um deles viajou para o Japão, teve um evento no Japão, Rising, um deles foi para o Japão. E aí ele me mandou uma mensagem, brigadeiro, aí ele mandou uma mensagem já do WhatsApp, de um outro aparelho, tá? Ele falou, brigadeiro, meu irmão, a China tá o terror. Eu falei, cara, eu tava falando contigo, tu falou que tava tudo ok, tudo bom. Eu até achei estranho que você tava sendo monossilábico. Ele falou assim, cara, qualquer pessoa que diga que a situação tá ruim é chamada pelo Partido Comunista Chinês e alguns somem, alguns são obrigados a se retratar. Ou seja, a gente não pode divulgar como está a situação de fato na China. E ele, como dessa vez estava no Japão, falando de um outro aparelho no WhatsApp, então ele pôde me retratar e falou que a situação lá estava fora de controle, que os casos se multiplicavam a cada 24 horas de uma forma realmente absurda. E aí eu tive a noção da gravidade do negócio. Isso lá em janeiro, né? Pois bem, a coisa seguiu. E aí, inclusive, a gente vê essa estratégia da China e do Partido Comunista Chinês e você percebe que é realmente muito semelhante com o que aconteceu na União Soviética quando deu o acidente de Chernobyl, um dos maiores acidentes da história da humanidade. E, inclusive, o Eduardo Bolsonaro fez essa postagem no Twitter, foi muito criticado pela imprensa nacional. E, como eu já disse, vocês vão entender em outros vídeos o porquê, porque Globo, Bandeirantes, isso aí já estão compradas pelo Partido Comunista Chinês. Então, inclusive, vocês podem procurar no Google aí, vocês vão achar. Tá? O Eduardo foi cirúrgico quando ele falou que o que aconteceu com o coronavírus, a postura do Partido Comunista Chinês em relação ao coronavírus foi exatamente igual à postura da União Soviética quando aconteceu o acidente de Chernobyl. Tentaram ocultar, mexeram em dados, criaram dados falsos, fizeram de tudo para ocultar a gravidade da situação, colocando o planeta todo em risco. E a China fez exatamente isso agora.
exatamente isso. Agora escondeu de todos nós a gravidade da situação que estava acontecendo. Tanto é que quando o coronavírus sai da China, em todos os países que ele chegou, ele pegou todo mundo de calça curta, não tinha ninguém pronto para isso. Porque se lá atrás, em dezembro, a China podia ter matado isso, né? Quando Liu Liang conseguiu identificar lá, pô, irmão, fecha aqui, fecha ali, as medidas estão sendo tomadas hoje, já matava ali naquela região. Ainda que não tivesse feito isso, se ele tivesse avisado, homem, tá feia a coisa aqui, se eles tivessem deixado a verdade vir à tona, tá feia a coisa aqui, vocês se preparem, papapá. Tudo isso que a gente está vendo agora, compra de respirador, compra de máscara, compra de álcool em gel, compra de teste, tudo, meu irmão, o pessoal está tentando trocar as rodas dos carros sem o carro parar, né? É o que os sistemas de saúde do mundo inteiro estão tentando fazer. O problema já chegou, já se espalhou e agora eles estão correndo atrás do prejuízo. Imagina se lá no final de dezembro a China tivesse alertado o mundo, ó, meu irmão, realmente é gravíssimo, vai se espalhar, não tem jeito, preparem-se. Hoje, em março, foi quando chegou aqui no Brasil, a gente já teria 3 meses de preparação. A gente já teria teste para todo mundo. Os testes, os experimentos para achar cura, tratamento, vacina, etc., já estariam, de repente já teríamos algo pronto. Hospitais de campanha já estariam prontos, fabricação de ventiladores pulmonares já estaria a toda desde de janeiro, então de repente a gente já seria suficiente autossuficiente para garantir a hospitalização de quem precisasse. Vocês percebem o nível de canalice? E a gente poderia dizer que não, isso aí foi uma estupidez, foi uma safadeza, né? Somente assim. Não, é 10 vezes pior, é 10 vezes mais grave. Os dados foram ocultados de forma planejada pelo Partido Comunista Chinês. E aí vocês veem o líder dessa porra, vocês veem o poder, o Partido Comunista Chinês, se eu não me engano, tem perto de 100 milhões de partidários. Você imagina? Você conhece algum... Você consegue imaginar um partido que tem quase 100 milhões de pessoas afiliadas? Mesma coisa de maluco. São muito poderosos. E aí a gente vê, essa semana agora, o FRJ resolveu homenagear o Xi Jinping, que é o líder supremo dessa bosta toda, com o título de doutor honoris causa, porque agora a gente ainda tem que ver a China saindo como exemplo no combate ao coronavírus, como a potência em questões de vigilância sanitária, epidemiológica. Pelo amor de Deus, bicho, é muito preocupante a gente ver daqui para frente o que isso vai acarretar. Aí muita gente vai pensar, eu já vi inclusive muito dos nossos inscritos aqui no canal dizendo, a gente tem que quebrar o pau com a China. O mundo hoje está nas mãos da China, infelizmente. Vamos falar, um dado, por exemplo, vou jogar um dado aqui para vocês terem ideia do nível de gravidade. A maioria dos medicamentos que são consumidos nos Estados Unidos são produzidos na China. Como é que os Estados Unidos vai entrar em choque direto com a China? Vamos falar de Brasil. A maioria dos produtos importados nossos são manufaturados na China. A maioria das nossas, como é que chama? A nossa produção agrícola é exportada para quem? Para a China. Carne, quem compra a nossa carne, nosso frango? China. Ao longo dos anos, a China conseguiu tornar o mundo refém dela, tornando-se o principal parceiro comercial dos maiores países do mundo. E hoje o que ela faz? Além disso, ela compra participações das principais empresas de diversos países, de países que são importantes no tabuleiro do jogo geopolítico. Vocês percebem? É complicadíssima a situação, o prognóstico daqui para frente é realmente alarmante. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, nesse momento, primeiro a gente precisa resolver esse negócio do coronavírus, que é um absurdo que chegou a esse ponto, quando poderia ter sido
resolvido lá na China. E depois a gente precisa começar a cortar essas amarras. A gente precisa começar a buscar outros parceiros comerciais. A gente precisa começar com urgência a se distanciar de forma gradativa, porque também senão a economia que já está ferrada vai para as cucuias. Mas a gente tem que começar a se distanciar de forma gradativa do comércio chinês, porque senão a gente vai ficar comendo na mão deles, né? Eu acho que o Trump já percebeu isso. O Brasil ainda parece que não percebeu, porque hoje ainda você vê muito governante brasileiro aí, os governadores do Nordeste todos foram pedir ajuda para o Partido Comunista Chinês para combater o coronavírus. Porra, é uma falta de inteligência, uma falta de percepção do jogo geopolítico, do que realmente está em jogo nisso tudo. Bom, mas eu queria passar para vocês tiverem, porque tem muito, agora surge muita teoria da conspiração, isso aqui que eu estou passando é fatos, isso aí vocês acham facilmente fazendo a pesquisa. Eu contei um pouco da minha experiência pessoal para mostrar para vocês como é que a coisa funciona lá. Regime ditatorial, pleno e opressor. É assim que funciona na China. Todas as empresas lá, elas têm participação e controle do Partido Comunista Chinês. Tá? Todas as pessoas são monitoradas. Todas as pessoas da China são monitoradas pelo Partido Comunista Chinês. Eles sabem com quem fala, quando fala, o que consome, quanto tem, tudo, sabem tudo. Tá? Então, meus amigos, é preocupante. O que vocês podem fazer é se informar, se inscrevam aqui no nosso canal, se inscrevam nos demais canais que promovem esse tipo de alerta, porque através da imprensa usual nossa e da grande imprensa, vocês não vão ver isso nem em jornais, nem em televisão, nada disso. E em vídeos futuros aqui, em breve, colocarei vídeos explicando o porquê que vocês não vão ver isso na grande imprensa aqui no Brasil, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e os